Amém. Pode ser isso aqui, Alex? Estou muito grato a Deus pela oportunidade que tive de participar ontem da formatura do MMI. Foi um momento assim, muito gratificante e muito descontraído também, né? E não só o tempo aqui de ouvir os testemunhos, mas o tempo de compartilhar, conversar com as pessoas. E conversando com uma pessoa, essa pessoa é amiga do Silvio, que é um casal que é da Metodista Livre da Saúde. E esse casal foi um dos encorajadores para que o Silvio fizesse o MMI. E durante muitos anos ele convidou, não deu certo, mas aceitando o convite de Humberto, eles acabaram fazendo nessa turma. E conversando com ele, compartilhando diversas coisas, ele disse que uma coisa que me chamou muita atenção, ele disse, olha, vindo nessa igreja, eu recordei de um período da minha vida, quando eu fazia o colégio técnico, e estudava com um membro desta igreja, um jovem, o Marcos Ranil, alguns conhecem. Ele diz, o Marcos foi a primeira pessoa que me apresentou Jesus. E ele era tão insistente comigo para aceitar Jesus, mas eu dei as minhas escorregadas daqui, vim alguma vez, mas não aceitei Jesus. Anos depois, eu fui parar na Metodista Livre da Saúde e me converti. Ele diz, voltando nessa igreja, eu lembrei essa cena lá atrás, muito tempo atrás, na época de estudante do colégio técnico, lá na Escola Federal. E ele disse, puxa vida, os anos vão passando. Aí eu fiquei lembrando de que, pensando comigo depois, digerindo essas coisas, coisa maravilhosa, aquilo que a gente enxerga hoje, você já pensou que foi visão de fé de alguém no passado? Você consegue perceber isso? Um casal firme, um cara que Deus tem ministrado tremendamente, tem usado e vai usar na igreja dele tremendamente. Ele servindo a Deus com todo o seu empenho, com o desejo mais profundo do coração. Veio de São José para cá e na hora que terminou a formatura, nós estava voltando para São José, era mais de 11 horas. E a gente eu fiquei pensando comigo, que coisa tremenda saber que um dia um jovem que ama Jesus quis falar de Jesus para aquela pessoa. Talvez naquele momento ela não aceitou. A vida foi passando, e hoje esse jovem que não tinha aceitado naquele momento, abriu o seu coração e a vida dele foi transformada de uma maneira tão grande. Que coisa maravilhosa é saber que nós não estamos aqui apenas porque estamos, mas porque de alguma forma fomos visão de fé de alguém que semeou na nossa vida ou do projeto do próprio Deus para conosco. Nós não saímos do nada, nem acontecemos do nada. Somos fruto da semente que alguém plantou para que nós pudéssemos vivenciar isso. Eu louvei a Deus de todo o coração, ficamos um bom tempo compartilhando. E assim somos nós, todos nós, né? Eu lembro da minha vida, lembro da vida de alguns que eu conheço, sei que muitos foram visão de fé de tantos outros. E há tanta visão de fé que nós temos ainda que não se concretizaram, e nós continuamos orando por essas pessoas que são visão de fé nossa. E é tremendamente interessante nós pensarmos. Então foi um momento muito gostoso, foi um momento assim, muito edificante ver essas pessoas e poder me deliciar. Se há alguma coisa que vale a pena você fazer, não só pelo lanche gostoso que tem depois, mas é assistir formatura. Eu como pastor tenho não a obrigação, mas o privilégio de assistir
se possível, 100% das formaturas. Aqui nós temos 2 cursos. Lá em Curitiba nós tínhamos mais cursos, às vezes 2, 3 turmas de um mesmo curso. Então eles tinham que dar um jeito de arrumar o horário, porque o pastor queria estar em todas as formaturas. Então não fazia coincidir, e era uma coisa maravilhosa, ano após ano, semestre após semestre, ouvindo testemunho de transformação. E isso faz a nossa fé tornar-se mais real, mais viva, e a gente diz, esse Deus que a gente crê realmente, Ele é real, Ele é vivo. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu já há um bom tempo mesmo, no início desse ano. E eu venho meditando e refletindo nela. E eu digo assim, a Bíblia há vários tipos de palavra. A que a gente mais gosta é aquela que te encoraja, é aquela que fala assim de coração para coração e te levanta o astral, que você sai daqui turbinado, pronto para derrubar o mundo, que fala do acolhimento de Deus para com as nossas necessidades. Há palavras que são palavras que ensinam, novos ensinos, que são percepções diferenciadas da palavra, que a gente sai, puxa vida, eu não tinha enxergado isso nesse texto, eu não tinha pensado dessa maneira, mas que coisa boa isso. Mas há um tipo de palavra que é muito difícil, que é uma palavra que a gente chama de exortação, de confrontação com uma realidade, ou como no linguajar bíblico costuma se dizer, é uma palavra profética, não porque antevém algo que vai acontecer, mas porque confronta uma realidade existente, e por isso ela é reveladora. E esse texto que Deus me deu, um texto muito pesado, que eu vim digerindo, pensando, meditando nele, orando, buscando Deus, qual é o tempo de compartilhar, se é que essa palavra precisa ser compartilhada. E esta semana, então, senti que era o momento de compartilhar com os irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 1, verso 10 a 20. Isaías capítulo 1, verso 10 a 20. Com esta palavra, queridos, eu não creio que nem eu, nem o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã para nos acusar de alguma coisa ou dizer que nós somos essas pessoas. Mas o meu coração, existe uma alerta de Deus para a minha vida enquanto pastor. Então esta palavra levou todo esse tempo porque eu, como cristão, na presença de Deus, precisei digeri-la, entender o que Deus quis falar para mim, em primeiro lugar. Então, quando Deus me deu essa palavra, Ele disse, vai lá e fala para essa igreja isso. Não. Quando essa palavra veio a mim, ela falou ao meu coração e levou um grande tempo para mim digeri-la. Em alguns momentos, conversando com Deus, eu dizendo, não acredito que o Senhor está falando isso de mim, Deus. É isso que o Senhor quer dizer, e um bom tempo administrando ela. Mas eu gostaria que você a recebesse dessa maneira, não como uma palavra de punição, ou uma palavra desse tipo, mas uma palavra em que Deus diz, dá uma pensada a esse respeito. E ela diz assim, a partir do verso 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vós, povo de Gomorra, escutem as instruções de nosso Deus. Começa por aí. Deus está chamando o povo de Israel, de seus governantes de Sodoma e o povo de Gomorra. Sodoma e Gomorra, nós sabemos que a história de Sodoma e Gomorra é um lugar repleto de pecado e que por ter tanto pecado foi destruído pelo Senhor. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade.
Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Torna-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas obras más para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defenda a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deus abençoa essa palavra, dá-nos entendimento bem claro daquilo que tu queres falar com cada um de nós, a começar pela minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pano de fundo dessa passagem, aquilo que era o contexto que estava vivendo, é que Israel, Judá especificamente, estava vivendo um momento em que todas as práticas rituais eram realizadas conforme a lei apregoava. Tudo que a lei de Moisés dizia que deveria ser feito, era feito. Todas as reuniões eram realizadas, todas as liturgias eram cumpridas, todos os rituais eram observados de modo exato, segundo a lei do Senhor apregoava, conforme ordenava a lei do Senhor. Então, na teoria, do que é que Deus está se queixando se as coisas eram realizadas de acordo com o que ele ensinava? Se as coisas estavam na prática. É como se chegasse no lugar, mas o que você está querendo? As coisas não estão, você não disse que era para fazer assim, 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 assim? Então estão sendo feitas assim, assim, assim. Não era para fazer esse sacrifício? Tal dia não era para fazer? As festas fixas não são essas e essa. O sábado, dia de Pentecoste, não estão sendo todos observados? Todo domingo nós estamos reunidos aqui. Nos primeiros domingos não fazemos Santa Ceia, depois temos reunião do conselho ou da diretoria. Tal domingo não reúne as senhoras. O culto em japonês não funciona. O culto de oração não é de quinta-feira, as células não são nos outros dias, ministério de intercessão e de cura, parceiro de oração não é cada 2 semanas de segunda, culto de louvor e adoração em português não é todo domingo às 18 horas. O que Deus está reclamando se está sendo feito dessa forma? Não há cursos MMI, Crown, vamos orar para que tenhamos GFI no semestre que vem, tenhamos um novo seminário de veredas e outros cursos sejam implantados, mas o que Deus pode estar querendo de nós? Eu venho todo domingo aqui, eu acordo domingo e hoje, sinceramente, foi duro de sair da cama. Minha esposa dormiu lá com a sogra para cuidar dela e eu dormi sozinho, mas foi duro de acordar, porque minha esposa levanta bem cedo. E a hora que ela levanta, eu acabo acordando, porque fica faltando um pedaço na cama, eu acordo, mas hoje não tinha. Então foi duro, eu levantei, daí eu olhava no relógio, acho que dá para dormir mais um pouco, mas não tem minha esposa, eu vou perder a hora. E aí acabei nem acordando, nem dormindo cedo, né? Fiquei enrolando. E nós podemos pensar assim, o que essa palavra tem a ver com a gente? O que Deus está querendo? E era esse exatamente o sentimento que havia no coração do povo naqueles dias. O que Deus está querendo de nós? O que Deus está falando aqui? Qual é a dele? O que ele está querendo? Entender isso dentro desse contexto, trazer para o nosso, vai ser a nossa tentativa nesse momento. Em primeiro lugar, o que Deus está contestando, a confrontação de Deus, a chamada de atenção de Deus, era com relação ao formalismo na adoração.
O que vinha acontecendo aqui é que todos os rituais eram realizados, todas as festas eram realizadas. E o povo havia criado o entendimento de que o favor de Deus se alcançava em satisfazer os requisitos litúrgicos dos mandamentos de Deus. E Deus tenta mostrar que o que satisfaz o seu coração não é a repetição litúrgica, uma prática ritualística de alguma coisa. O sacrifício tinha sido instituído com o intuito de aproximar o povo de Deus. Os sacrifícios e o ofício do sacerdote era mediador do povo. Não havia como entrar na presença de Deus sem os sacrifícios. E continua valendo essa regra. Não há como entrar na presença de Deus sem sacrifício. Mas quem é o sacrifício hoje que nos permite entrar na presença de Deus? Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Sem derramamento de sangue, sem sacrifício, não há acesso à presença de Deus. E é isso que prerrogava a lei. Sem os sacrifícios, não há acesso à presença de Deus. Sem o rito, sem aquele ritual, não tinha como. E era necessário que todos aqueles rituais fossem praticados. Oblações, luas novas, sábados, incenso, sangue de bezerro, gordura de carneiros, bodes, assembleia convocada, encontro solene. Eram todos adornos externos de uma vida religiosa, mas faltava algo que Deus estava dizendo, algo que Deus estava queixando. E Deus pergunta para o povo: de que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Deus instituiu isso e Isaías não está se opondo, a palavra profética não se opõe ao sacrifício, à oração, à adoração coletiva, à expiação pelo sangue. Deus está simplesmente condenando o sacrifício vazio e a adoração sem substância do povo, que não era acompanhado pela devoção pessoal e pela justiça social. O que Deus está dizendo é: quando vocês fazem tudo isso e chegam à minha presença, mas as suas mãos estão cheias de sangue, a vida de vocês está cheia de pecados. Vocês vivem como se não existissem Deus e praticam toda a religiosidade como se Deus fosse o Senhor de todas as coisas. O que Deus está dizendo aqui, está chamando a atenção, existe um abismo entre aquilo que vocês fazem quando vêm ao templo, vêm ao serviço, e a vida de vocês no dia a dia. A vida de vocês no dia a dia não é compatível com aquilo que vocês estão fazendo. Pera aí, pastor, desse jeito ninguém é. Porque quem que não é pecador? Não é a Bíblia mesmo que diz, lá em 1 João capítulo 1, de se nós dissermos que não temos pecado nenhum? Duas hipóteses: ou nós somos mentirosos, ou fazemos Deus mentiroso. Então qual das duas é? Então nós somos mentirosos. Portanto, ninguém é isento de pecado. Então, pastor, essa passagem é impossível de ser realizada, porque todo mundo tem a mão suja de sangue. O que ele está dizendo não é isso. Ele está confrontando. Vamos continuar. Então, em primeiro lugar, ele está confrontando uma realidade, dizendo o quê? Há um formalismo na adoração. Vocês mantêm o ritual, mas a vida de vocês é incompatível com isso aqui que está acontecendo. Nos versículos 16 e 17, versículos 11 a 15, 10 a 15, ele apresenta essa queixa, essa constatação de que há um problema aqui. Versículos 16 e 17, então ele começa a mostrar qual é a exigência de Deus. Então Deus, diz aí para mim o que você quer de mim, qual é a tua, o que você espera de mim? Qual é o requisito que o Senhor quer de mim? Diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. O que Deus está fazendo aqui
o profeta está dizendo que o principal requisito que Deus pede é uma vida de santidade, retidão e cumprimento de justiça. No contexto que ele vivia, o problema mais gritante que havia era o abandono das viúvas e dos órfãos. Hoje, um dos países mais ativos na fé cristã, um país onde os índices de quantidade de cristãos talvez sejam os mais elevados atualmente, é a Coreia do Sul. Coreia do Norte não se sabe os números. Coreia do Sul é hoje talvez o maior país evangélico e hoje talvez proporcionalmente o maior país missionário. Todo lugar do mundo que você vai achar uma Coca-Cola e um coreano. Todo lugar você encontra coreano. Eu tive a oportunidade de ir na Índia. O que eu encontrei de coreano na Índia, impressionante. Eles estão evangelizando em todas as partes do mundo. Eles vão, fazem missões e caminham tremendamente. Agora a Coreia foi arrasada na época da guerra. Uma guerra foi judiada pelos japoneses, depois teve um problema de guerra interna. E ela passou um problema muito sério. E um pastor aqui do Brasil, visitando a Coreia, ele se impactou demais e quis conhecer as raízes do avivamento coreano. E ele começou a andar por aquela nação e diz assim, para mim saber essas raízes, eu preciso conversar com os crentes mais antigos. Porque esses novos só conhecem a onda, está na onda, vamos na onda. A coisa começa a crescer, as megas igrejas estão fluindo, a coisa está nesse nível. Então ele queria conhecer lá atrás, como começou as primeiras ondas, não essa ondona que está agora. E ele começou a buscar entendimento e conversar. E ele começou a ouvir relatos desse tipo. Quando o evangelho chegou na Coreia, foi na época que nós estávamos arrasados pela guerra. E quem eram os cristãos? Os cristãos eram aqueles que deram pão e água, arroz, quando nós não tínhamos nada para comer. Os cristãos eram aqueles que acolheram todas as viúvas, e as leis coreanas na ocasião não permitiam a mulher casar novamente, e que não tinham como sobreviver por causa da guerra. É uma matança generalizada de homens, portanto viúvas e órfãos em grande quantidade. E eles desenvolviam grandes projetos do tipo em que eles acolhiam essas mulheres e ensinavam a costurar, né? Hoje as coreanas aqui costuram muito, né? Talvez seja herança disso. Mas eles tinham um projeto que foi o projeto principal. Ensinavam a costurar, davam uma máquina, ensinavam a costurar, depois essa mulher podia sustentar a sua família costurando. Esse foi um dos principais projetos de ensinar a pescar, não só dar o peixe. Isso anos quando a coisa estava destroçada. Hoje, na Coreia, uma das potências econômicas do mundo, um dos tigres asiáticos. Hoje é um celeiro de missionário, um país que é modelo de avivamento para muitas igrejas. As igrejas em células começaram a nascer na Coreia, com Poyoncho, e tem sido motivo de muita busca de pessoas para entender o avivamento ali. Cuidar das necessidades sociais do contexto que se vive é responsabilidade cristã, é extensão da nossa responsabilidade enquanto cristã. Mas eu não posso fazer nada. Às vezes a gente pode, às vezes a gente tem uma funcionária que trabalha com a gente. E às vezes a gente não tem muito senso de ajuda, né? Não, ela tem que trabalhar. Às vezes a gente não se engaja em causas que possam ser justas, porque acho que não faz parte da nossa responsabilidade. Mas todas essas causas fazem parte.
Por isso a questão de amparar o órfão e a viúva era uma questão contextual. Mas também hoje deve haver situações desse tipo, amparar projetos dessa natureza. Mas aqui, o que a exigência divina, lavar as mãos, limpar-se, remover as más obras, nos reportam a 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus está querendo dizer é, eu não quero que vocês não tenham pecado nenhum. Não é possível, mas eu não quero que vocês convivam como se isso fosse natural, como se não houvesse problema nenhum em praticar, desde que eu seja um ativista religioso. Era isso que o povo pensava. O que tem se eu faço um monte de coisa lá fora, mas eu mantenho tudo conforme você quer, Deus? Essa era a questão. Eles estabeleceram um meio de relacionar-se com Deus por meio de práticas litúrgicas. E o que Isaías está chamando a atenção, e isso vale para nós, é que o meio de relacionar-se com Deus não são as práticas litúrgicas, mas o meio de se relacionar com Deus é uma vida de santidade e de justiça, que tem a ver com o resto dos dias e dos horários que nós vivenciamos fora deste local onde nós estamos. Tem a ver com o nosso dia a dia e significa a maneira com que eu trabalho, a maneira como eu administro minhas finanças, a maneira como eu exerço minha função na empresa onde eu estou empregado ou no meu negócio. A maneira como eu gasto o meu dinheiro, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato os meus filhos, a maneira como eu trato as pessoas na rua, como eu buzino ou eu xingo alguém que me fecha no trânsito. A maneira como eu olho para as pessoas. E tem hora que tem que fechar o olho mesmo, porque a coisa crescentemente é muito, no inverno nem tanto, mas no verão é muito. Outro dia eu tomei um susto, estava um frio mesmo, de lascar o cano. E desceu, estava passando de carro, desceu uma pessoa do carro, e em seguida dela ter descido, ela botou um baita de um casacão. Mas quando ela, antes de botar o casacão, eu confesso que olhei no retrovisor porque eu tomei um susto. Pensei que a moça tivesse só com a parte de cima, assim, da roupa íntima. Parecia uma roupa que fosse só a parte de baixo do sutiã. Eu olhei e falei, o que é isso? Não era, devia ser uma roupa. Dentro do carro, devia estar com o aquecedor ligado. Ela tirou aquele blusão. Falei, nem no inverno esse povo perdoa, né? Quer dizer, tem horas que nós temos que administrar, inclusive, o nosso olhar. Ser sincero com Deus, o que o nosso olhar olha, o que o nosso coração deseja. Que os pensamentos nos induzem a pensar, não só nessa área, mas em tantas outras áreas. Que Deus está falando use abundantemente o recurso da confissão. Venha à minha presença e permita-me mostrar-lhe toda hora que você não está no caminho certo de Deus. Nós deveríamos ter tanta sensibilidade espiritual que o pecado, ao começar a caminhar na nossa direção, a gente já começar a sentir coceiro. Outro dia nós fomos no Shalom e fomos fazer uns passeios lá e pegamos um tal de carrapatinho pólvora. Jesus amado. Não queira ter essa experiência, viu? Ô bichinho doido. Devia ser assim. Devia dar coceira. Mas como fazer isso? Deus quer que nós tenhamos uma sensibilidade ao pecado. Não é que nós não... mas se tiver que viver sem pecado, ninguém vive sem pecado. Né? Tem coisas que a gente não consegue, é verdade. Mas nós precisamos de um arrependimento genuíno e uma prática de justiça social. Por fim, ele diz assim, vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem qual é a minha exigência? Agora então ele faz um convite ao povo. Versos 18 a 20.
Venham, vamos refletir junto. Essa palavra arrazoemos é como se ele dissesse assim, gente, vamos pensar um pouquinho junto. Pensa comigo aqui. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Ele diz assim, olha, pensa comigo aqui. Talvez você realmente tenha a vida que não está de acordo com o que Deus está querendo. Talvez o seu dia a dia esteja inadequado ao que Deus quer. Talvez você esteja realmente fazendo coisas que não estão certo aos olhos de Deus. Talvez você sabe e vem tentando administrar a tua consciência em algumas coisas que você faz e sabe que não está certo. E aí você, então, chega diante disso, Deus está te falando o seguinte, pensa comigo aqui, teu pecado é muito grande, mas olha, eu quero purificar você. Eu quero tornar você santificado. E aí no versículo 19, então, ele diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então aqui ele fala de duas condições que ele exige para que a gente possa, ou dois caminhos. Primeiro, nós precisamos ter disposição. É isso mesmo que você quer? É assim que você quer viver? Ele está dizendo para o povo, é dessa maneira. Vocês percebem que acontece isso? Vocês entendem que eu quero uma vida de arrependimento contínuo, de sensibilidade espiritual, de intimidade, 24 horas por dia comigo? Vocês estão percebendo isso? Então, se vocês quiserem, se vocês desejarem, se for expressão do que com toda sinceridade vocês querem, obedeçam. Obedecer o quê? Já estão obedecendo, fazendo tudo conformando. Obedeçam no sentido de vivam de acordo com o que eu estou dizendo. Tem uma música que de vez em quando eu falo dela, que é uma música popular, que não fala nada de palavra de Deus, não diz nada disso, talvez até o contexto todo seja meio ruim, mas tem um pedaço dessa música que diz assim, perigo é ter você perto dos olhos e longe do coração. Quer dizer, o autor dessa música está dizendo assim, o negócio não é ter você só do meu lado o tempo todo, o negócio é ter o seu coração perto de mim. E o que Deus está querendo falar não é essas práticas. Eu quero o coração de vocês comigo. Quando ele diz obedeçam, ele está dizendo, vocês vivam dessa maneira, não caminhando em acordo pacífico com o pecado, mas definitivamente uma luta aberta contra o pecado. Isso é santidade. John Wesley define santidade como pureza de coração, inteireza de coração. Quando o meu e o seu coração, ele almeja 100% agradar o coração de Deus. Não é que nós façamos ou deixamos de fazer coisas erradas. Se vocês desejarem, obedeçam e comerão os melhores frutos desta terra. O que ele quer dizer com isso? No contexto estava dizendo da terra mesmo, porque depois de um tempo, o que acontece depois de Isaías é que o povo não acata essa palavra, o povo se mantém rebelde e o resultado, algum tempo depois, é cativeiro. E aquela terra é totalmente desolada. Então essa palavra acaba acontecendo na sua segunda parte, no versículo 20. O que aconteceu foi isso. Mas aqui ele está dizendo que se nós obedecermos e andarmos da maneira como Deus quer, nós vamos poder experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Nós vamos poder experimentar a abundância do que Deus quer. Essa é uma promessa tremenda de Deus. O que é isso para mim? O que é isso para você? Cada qual deve ter uma área em que talvez sinta, puxa, por que tanta luta? Por que as coisas ficam tão difíceis aqui?
Talvez Deus esteja querendo dizer, se você tiver disposição e me obedecer, você vai experimentar o melhor de Deus para essa área da sua vida. Essa é o convite de Deus para nós. Deus está me alertando e te alertando para o perigo de nós concentrarmos a nossa vida cristã naquilo que nós realizamos aqui dentro, em todas as atividades, e temos um bocado de atividade. Há irmãos aqui que vêm 4, 5 vezes aqui, semanalmente. Há irmãos que participam ativamente de atividades aqui. O que é errado? Não, por favor. Gostaria de ter a igreja toda no culto de oração. Gostaria de ter a igreja toda em todas as outras atividades. Mas o que Deus está falando para nós é que não são as atividades que vão mediar a nossa relação com Deus. Mas as atividades são expressão da minha relação pessoal com Deus. E a minha relação pessoal com Deus é determinada, é acentuada pela minha vida de santidade. A minha relação pessoal com Deus, ela depende de quanto eu estou em sintonia com Deus, pela oração, pela palavra, pela busca de perdão toda vez que eu perceber. E pelas práticas que eu vou dizendo. Eu vou te dizer que Deus está dizendo que a presença dEle é muito maior na nossa vida quando durante um dia nós procuramos andar de acordo com o que Deus nos mostra. Sempre fazer o certo? Não. Toda vez que perceber que está errado, pedir perdão para Deus. Né? Pedir perdão para Deus. Ontem um dos testemunhos diz assim, né? O Márcio Brincalhão, ele disse assim, eu descobri que a melhor coisa quando você tem algum problema é pedir perdão para a esposa. Funciona rapidinho. Né? Quer dizer, ele está falando isso, significa que antes que ele era turrão, né? Se ela quiser, ela pede, eu não vou pedir não, né? E aí ficavam os dois embirrados um tempão, até não aguentar mais, aí um abriu o bico, entrava num acordo de paz, né? Não um acordo bíblico. Mas se a gente pode parar, toda vez que Deus nos mostra, nós dizemos, Deus, eu vou abandonar isso, está certo. Eu preciso mudar. Então ele está dizendo, toda a nossa atividade litúrgica, então ela expressa a nossa comunhão com Deus. Por isso, toda vez que nós viermos no louvor e dizer, o louvor hoje não foi muito legal. O louvor hoje não senti muito a presença de Deus hoje no louvor. Toda vez que você pensar dessa forma, provavelmente você tá esperando que alguém traga a presença de Deus. E eu diria o seguinte, significa que talvez você já chegou com o teu coração longe de Deus. E ele continuou longe. Mas se nós estamos em intimidade com Deus, se nós estamos caminhando com Deus, então qualquer adoração será maravilhosa, porque nós vamos entrar na presença de Deus. Qualquer adoração vai ser muito bom. Qualquer liturgia, quer ela seja repetitiva e cansativa, será um momento especial com Deus. Mas quando nós dependemos só dos aparatos externos, significa que nós estamos usando eles para mediar a nossa fé. E Deus está querendo olhar as nossas mãos, os nossos os corações e os nossos sentimentos. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a colocar o seu coração na presença de Deus. Se o Espírito Santo te mostra coisas no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, na sua relação familiar, agora é um momento de você ajustar isso com Deus.
Senhor Deus, eu quero colocar a minha vida no teu altar. E eu confesso que como pastor eu constantemente sinto correr o risco de fazer com que as atividades, as coisas que eu faço possam mediar a minha relação contigo. Mas eu quero te pedir, Deus, que assim como o Senhor me chamou a atenção de que o meu viver diário, as coisas que eu faço, falo, penso, vão permitindo que a tua presença seja mais real em minha vida. O Senhor ajuda cada um de nós a vivermos dessa maneira, Pai. Obrigado, Deus. Eu entrego nas tuas mãos, peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Mário.